53/365. Uau! A cada dia uma alegria. Cada dia uma alegria do que Deus tem feito. Ontem ouvimos testemunhos lindos aqui, no Homens 365, né? Veja a mão do Senhor aqui nesse movimento, nesse projeto. Não tem nem o nome que dá, meu irmão. Só sei que Deus está aqui cuidando da gente, né? Todas as manhãs, né? Aqui é o nosso local de sacrifício. Aqui, Homens 365 é o nosso local de sacrifício. Guarda isso aí no teu coração, né? Homens que se levantam 5:30 da manhã para colocar Deus como mola mestra da sua vida, né? Deus olha diferente, meu irmão. Deus olha diferente para minha vida e para a tua vida. Parabéns por estar frequentemente, né, aqui. Você tomou uma decisão muito sábia. Existem locais de sacrifício. Existem locais de sacrifício. Isso Deus se agrada muito. E o homem 365, ele nasce com esse propósito, dessa conexão do coração do homem ao coração do Deus Pai. Disciplina, dando a primazia do seu tempo ao eterno. Isso é algo extraordinário. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Somos mais de 120 homens de congregações diferentes. Mais de 120 congregações diferentes. Aqui no último censo que nós fizemos, né? Mais de 20 pastores de igrejas diferentes também ministrando aqui para nós. Um culto diário. Um culto diário. Isso é muito bom. Quem vai ministrar a palavra hoje, nosso líder espiritual, o nosso pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje é o pastor Carlos Átila. Pastor, o Espírito Santo de Deus lhe conduza nas palavras de sabedoria para que toque os nossos corações, penetre os nossos corações, quebre corações de pedra e transforme em corações de carne. No nome de Jesus, no nome de Jesus. O senhor se apresenta aí, pastor, e a sala está com o senhor. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Estou cheio de expectativa. A palavra que eu recebi para ministrar com vocês é uma palavra extraordinária. É fantástico, gente. Eu sou um daqueles apaixonados pela Bíblia. Eu não sei se você é um desses, mas recomendo que seja. E eu já li muitos livros. Acho que dos livros que eu li nos últimos 10 anos, é por volta de 600 a 700 livros que eu já li, livros extra-Bíblia, né? A palavra Bíblia eu devo ter lido coisa aí de umas 40 vezes nessa minha caminhada cristã de 25 anos. Eu sempre aprendi que tinha que ler a Bíblia várias vezes, então eu li muitas vezes a Bíblia. E depois de ler todos esses outros livros, eu descobri que todo livro que tinha por aí, que tinha algum conteúdo bom, que era proveitoso, de alguma forma ele tinha sido inspirado na Bíblia. Então, a Bíblia ela é a maior fonte de sabedoria e conhecimento e informação boa, saudável, que pode abençoar as nossas vidas. Não tem nenhum lugar que você vai encontrar sabedoria, conhecimento e informação de forma poderosa, transformadora, enriquecedora e saudável, senão a palavra de Deus. Então, quando você abre a palavra e você começa a ler, automaticamente ali você começa a ser transformado, renovado no seu entendimento, e isso cria uma transformação poderosa. Então, vamos ler a palavra, porque é assim que a gente vai ser transformado, né? Essa é a verdade. Quando nós entendemos a verdade de Deus sobre as nossas vidas, não tem jeito. De uma forma ou de outra, nós vamos receber transformação de Deus, e isso é poderoso. Texto de hoje, eu estou compartilhando a tela aí, porque são alguns textos que a gente vai ler,
e já começa logo numa pedrada, né? Assim, é bem forte esse texto. Em 1 Crônicas 21, 1 Crônicas, capítulo 21, o capítulo inteiro, tá? A gente vai passar por ele aqui. A gente tem alguns minutos para a gente fazer isso. Versículo 1 diz logo assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, a levantar um censo. É como se fosse o IBGE da época, né? Quantos cidadãos nós temos aqui, quantos guerreiros, quantos homens, mulheres. E disse Davi a Joabe, o seu coordenador de batalha, seu general, né? E aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel desde Berseba até Dan e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Isso aqui, Joabe, o seu general de batalha, Davi aqui, gente, para contexto, ele já havia vencido muitas batalhas. Davi estava no auge do seu governo, estava bem demais. Deus já tinha mostrado por A mais B que Deus era com ele. Deus já tinha mostrado para as nações da terra que Davi era um ungido escolhido para aquela época e Deus era com Davi. Então não havia dúvidas, mas de alguma forma, em algum momento, Davi foi incitado em seu coração por Satanás para contar as pessoas. E eu fiquei pensando, né? Poxa, mas qual o problema de você ter números, né? Até porque eu sou contador, então a minha área de trabalho me exige ter números para que eu gerencie as coisas, né? O que é que Deus está falando comigo, né? Não é Jesus. Peter Drucker, ele fala, que é um dos papas aí, pais da administração moderna, ele dizia que se não há números, não há gestão. Não tem como você gerenciar sem números. Meu Deus, é o básico, ele só estava fazendo o básico aqui, Senhor. Qual o pecado de Davi? Gente, Êxodo capítulo 30 diz o seguinte, Êxodo 30, havia um mandamento espiritual específico que diz assim, Êxodo 30, versículo 11 e 12, quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme o seu número, cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Olha que havia um princípio espiritual. Quando vocês forem fazer o censo, meu povo, entreguem uma oferta para Deus, dizendo uma oferta de resgate. O que significava uma oferta de resgate? A minha vida não pertence a mim, pertence ao Senhor. Quando Davi contou o povo, sem fazer o princípio espiritual, sem ofertar diante de Deus por cada vida, ele estava dizendo assim, ó, essas vidas pertencem ao rei. E foi aqui a queda de Davi nesse dia. Porque em Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando Davi começou a perceber que ele tinha domínio, governo, ele estava bem demais, no momento de sucesso, ele teve segurança, ele se sentiu seguro, ele se sentiu confiante demais. Uma vez me perguntaram assim, sabe qual é o momento mais vulnerável de um leão? E aí falaram, eu falei vários momentos. Quando ele está dormindo, quando ele está não sei o quê. Falei, não, quando ele está atacando. Ele está confiante que ele vai vencer. É o momento mais vulnerável de um leão, porque ele está no hiperfoco em uma coisa. Sabe qual é o momento mais vulnerável de um cristão? Quando ele tem sucesso. Não é quando você está na guerra. Não é quando você está na dificuldade. Não é quando você está no meio de uma luta. O momento mais vulnerável de um cristão é quando você tem sucesso. Porque pode te causar a falsa sensação de que Deus está contigo. Pode te causar a falsa sensação de que está tudo bem. E aí nós paramos de confiar em Deus e naquilo que Ele tem para nós e começamos a confiar nos números. E aqui o problema de Davi foi, abandonou o princípio espiritual para levantar um número que engrandecia o número do rei. E aí Joabe, seu general, ele disse, ele chegou diante do rei com muito cuidado, muita cautela, né? E disse, Senhor, acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, ou seja, que o seu reino cresça, que o seu reino aumente, Senhor. Eu não estou aqui para dizer que o seu reino diminua, eu estou torcendo por você. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos aqui, né, de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel?
O seu general chegou e falou, Senhor, que o seu rei não cresça. Mas, Senhor, não é todo mundo já não pertence a ti? Para que o Senhor vai fazer isso e cometer pecado contra Israel? Esse pecado não vai ser só contra o Senhor. Esse pecado não vai ser só seu, rei. Vai ser da terra inteira, da nação inteira. Não faça isso. Versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Óbvio, ele era o rei, era o que ele queria. Ele estava obstinado. Esse é um dos maiores riscos que nós podemos ter na nossa vida. Ficar obstinado por algo. Porque o homem obstinado, ele corre em direção àquilo que ele quer e ele desconsidera os conselhos. E quem desconsidera conselho, cai no abismo. Esse homem, Joabe, havia acabado de vencer com Davi várias guerras. Lutou lado a lado com ele. Metáfora para nossa família. Às vezes nossa esposa que está ali venceu várias batalhas conosco, lutou várias guerras conosco. Ela chega e fala, meu filho, isso aqui eu acho que não é de Deus. Meu filho, isso aqui eu acho que a gente poderia fazer diferente. E aí você fala, não, você não sabe de nada, faça do jeito que eu estou mandando. E aí você cai no abismo, porque não deu ouvidos. Isso é orgulho. Nós precisamos ter um coração humilde para dar ouvidos, principalmente para aqueles que estiveram nas piores guerras da nossa vida do nosso lado. E muitas vezes, homens, nossa esposa, linda, maravilhosa, que está conosco do nosso lado, nas guerras mais difíceis da nossa vida. Versículo 5. E Joabe deu a Davi a soma do número, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Joabe foi, obedeceu e cumpriu. Aqui, gente, é princípio espiritual para todo lado, tá? E Joabe, ele não pecou, ele obedeceu ao rei. E ele cumpriu um princípio espiritual. Mas olha aqui o que aconteceu. No versículo 6, porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Quando você, como líder da sua casa, você tenta empurrar a sua família para desobedecer a Deus, você deixa eles descobertos. E pasmem, as pessoas não se submetem à autoridade constituída, mas submetem à unção que a autoridade constituída carrega. E quando essa autoridade constituída decide desobedecer a Deus, ela perde a autorização para liderar. E o povo, teus liderados, eles acabam se rebelando porque eles não querem seguir um líder que caminha longe de Deus. Uau. Homem, se você decide andar longe do Senhor, você perde a autorização de guiar sua casa. Você vai perder seus filhos, vai perder sua esposa, você vai perder sua casa. Porque eles vão andar segundo o caminho do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar sozinho. Mais cedo ou mais tarde, eles não estarão lá. Isso para todo nível de liderança. Eu estou aqui trazendo para nossas famílias, porque aqui no Homens 365 somos homens, boa parte de nós, pais de família. Mas isso vale para a sua empresa. Se você começa a tomar decisões no seu negócio que afastam seus negócios de Deus, afastam você de Deus, daqui a pouco você vai estar sozinho. Ou rodeado de pessoas que compactuam com isso, o que é pior. Você vai perder os conselheiros de Deus. Porque os conselheiros de Deus não vão andar com você se você começar a desobedecer ao Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Versículo 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. Olha isso. Satanás incitou o coração de Davi. Davi fez o que parecia-lhe bem aos olhos. Em Gálatas fala que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Há vozes da nossa mente, da nossa alma, das nossas feridas, das nossas dores, vozes da sociedade, vozes do governo, vozes das filosofias, vozes do diabo, vozes de Deus sobre a nossa vida. Como a gente discerne que voz é essa? A própria palavra de Deus, ela já é um filtro para a gente saber se é Deus que está falando ou não. Se Davi tivesse examinado as escrituras, ele já não teria falhado. Mas tem um segundo nível, os conselheiros. Ele não ouviu o conselho de um grande conselheiro, principalmente conselheiros que lutam guerras com você. Ele não ouviu. Se ele tivesse passado por esse segundo filtro, ele também não tinha caído. Mas depois só que o texto traz aqui, Joabe considerou abominável aquilo, por isso não quis obedecer 100% da ordem. Sabe, às vezes a gente vai achando que a nossa liderança está enfraquecendo,
A nossa liderança não tem a ver conosco, tem a ver com o chamado de Deus. Quando Deus nos chama para liderar, ele valida a liderança, ele afirma, ele confirma as decisões de alguém que anda segundo a ordem de Deus. Mas quando você decide andar no seu caminho, não tem como Deus te validar, porque você está andando fora da palavra. Quem anda fora da palavra não tem proteção. Quem anda na palavra está guardado no lugar mais seguro da terra, que é o centro da vontade de Deus. Ninguém abala quem anda no centro da vontade de Deus. Uau! Versículo 7, aí dizem, esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. A decisão de Davi gerou um transtorno para a nação inteira. A nação, na visão bíblica do Velho Testamento, tinha muito a ver com família, né? Quando Deus falou para Abraão que farei de ti uma grande nação, estava falando para ele, farei de ti uma grande família. Mas tem jeito de resolver isso, gente. Vamos agora para a solução, né? Nós, parte boa. Vamos para a parte boa. Né? É 10 minutos para entender o contexto, 10 minutos para a gente resolver, né? Vamos lá. E aí o profeta de Deus se levantou, Deus chamou o profeta Gade, que era o profeta que acompanhava Davi. Olha que outro conselheiro que ele deixou de consultar. No versículo 9, pois falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi. Davi tinha um profeta que o acompanhava. Ele podia ter falado, o vidente, o profeta, ou o intercessor, vem aqui, eu estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Você tem uma visão de Deus sobre isso? Gente, tenham intercessores sobre a vida de vocês, pastores que cuidam da vida de vocês, testifiquem, não sejam malucos para dar com a cabeça na parede. Procurem esses pastores para que vocês testifiquem aquilo que Deus está trazendo para a vida de vocês. Líderes espirituais, pessoas espirituais. E aí Deus trouxe essa palavra para Gade, no versículo 10 diz, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas. Ele pecou e tinha 3 penalidades possíveis que Davi poderia escolher. Eram 3 penalidades. Versículo 12, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, né, aqui sobre a tua vida e venha peste sobre a terra. Então, era 3 anos de fome que pegaria todo o povo. 3 meses os teus inimigos iriam prevalecer contra você. Olha como havia um favor de Deus para que ele vencesse as guerras. Ele vinha vencendo por Deus, não era por ele, não era pelos números. Deus está falando, ó, vou me afastar, deixar os inimigos te pegarem, para você se arrepender, para que você faça o que eu tenho aprendido aqui entre meus irmãos aqui, o caminho de volta. Davi, está na hora de você fazer o caminho de volta. Volta para onde caiu. Ou 3 dias a espada do Senhor sobre a tua vida. Davi, que conhecia Deus, né? Conhecia Deus, no versículo 13, ele diz, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi conhecia Deus. Nosso Deus que é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tardio e em irar-se, benigno. O nosso Deus generoso. Nosso Deus misericordioso. Né? Que a diferença entre graça e misericórdia, né? A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E Davi aqui falando, olha, Deus é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, ele não entrega, muitas vezes, o preço daquilo que eu mereço. Deus é misericordioso. E aí, eu quero pular aqui para o 16, porque depois disso, a peste veio para Israel. E aí no versículo 16, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os cidadãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. A praga já havia caído sobre Israel. E disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, o que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Autorresponsabilidade.
Davi chegou diante de Deus e falou: Senhor, não julga os demais, a responsabilidade é minha, Senhor. Senhor, a responsabilidade é minha, eu falhei, eu pequei, eu tomei as decisões erradas, eu vou fazer o caminho de volta, eu vou resolver isso aqui, Senhor, contigo. Fala comigo, Deus, eu quero resolver isso. E Deus ouviu a oração de Davi, e o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Sabe, querido, isso aqui é um princípio espiritual poderoso. Poderosíssimo para a nossa vida. Se você puder guardar dessa palavra isso, guarde. Todas as vezes que se levantam grandes guerras na sua vida, levante um altar para Deus. Óbvio que nós não precisamos esperar entrar em guerra para fazer isso. Mas se você estiver diante de uma grande guerra, levante um altar para Deus. Isso é um princípio espiritual. Por quê? Porque a partir do momento em que você implanta um altar para Deus de louvor, adoração, jejum, leitura da palavra, confissão, quando você estabelece ou restabelece um altar, você reorganiza o governo espiritual sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque muitas vezes, quando nós tomamos decisões erradas, o inimigo ganha o poder de ter autoridade sobre a nossa casa. Mas quando nós estabelecemos um altar, nós atraímos de volta Deus para governar sobre a nossa casa. E quando Deus governa, ele restabelece a ordem espiritual. E a paz reina sobre o caos e o caos se dissipa. Então o anjo veio, falou para Gade e disse para Davi: sobe a eira de Ornã, o Jebuseu, e levanta um altar para Deus. Aí quando Davi subiu, foi falar com Ornã. Quando Ornã viu Davi, falou: meu Deus, rei. Aqui no versículo 23. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, os trilhos para lenha, o trigo para oferta de alimento, tudo eu te dou. Quando Ornã viu o rei, falou: Davi, misericórdia, Deus é contigo. Não, ó, tá aí a eira, tá o terreno, tá aqui os insumos para o holocausto, o gado, a lenha, tá tudo. Rei, eu te dou tudo que você precisa. E aí no versículo 24 vem aqui o grande segredo espiritual. Davi diz para Ornã: não. Antes, pelo seu valor, eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Não ofereça para Deus algo que não me custe. E aqui Davi, ele deu a oferta de Davi, 600 ciclos de ouro. Ela representa, gente, a preço de hoje do ouro, por volta de 2.700.000. Era essa a oferta. Por volta de 2.700.000 reais. E Davi ofertou para Deus. Quando Davi ofertou para Deus, fez essa oferta, fez esse sacrifício, ele edificou ali um altar, ofereceu o holocausto, ofereceu sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor e Deus respondeu com fogo sobre o altar do holocausto e respondeu a Deus. Deus respondeu a Davi. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele recolheu a espada e acabou e cessou a praga. E olha que coisa incrível aqui, já concluindo esse momento, essa palavra. Esse capítulo começa dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a tomar uma decisão ruim. Decisão essa que Davi tomou e trouxe maldição e praga. Davi se arrependeu. Davi assumiu a responsabilidade. Chamou para si a responsabilidade. Se arrependeu rápido diante de Deus. Rápido. Rápido é rápido, Senhor. Rápido. Arrependimento, gente, é rápido. Arrependimento é rápido. Não, uma das coisas que era uma característica de Davi, ele se arrependia rápido do que errava, do que falhava. Deus olhou para ele e Deus deu um direcionamento. Filho, a cura está aqui, ó. Faz o caminho de volta. Restabelece o altar. Restabelece o altar. Me coloca como governo sobre a tua vida. Ele fez uma oferta para Deus, uma oferta bem significativa. Algo que realmente tinha valor. E no final, a praga foi removida. Nesse ambiente, e aqui eu encerro, nesse ambiente de altar, presença de Deus, de revelação, o tabernáculo de Deus, no versículo 29, estava em Gibeon, estava longe.
certo? Estava longe dali, não estava ali. Mas ele estava ali num lugar alto. A eira de Ornã era um lugar alto. Nesse ambiente, Davi, isso aqui está no capítulo 22. Eu vou só puxar essa história para que a gente tenha a diferença entre um homem orgulhoso e longe de Deus, que se permitiu ser incitado pelo diabo, e um homem na presença de Deus. No capítulo 22, depois vocês podem ler, diz que Davi, naquele ambiente, ele decidiu, aqui, nós vamos construir uma casa para Deus. Nesse lugar aqui, na eira de Ornã. E ali Davi decidiu construir o templo. Veja, Deus não mandou Davi construir o templo. Davi, num ambiente de revelação, ele se sentiu grato pelo perdão e cura de Deus para a terra, e ele quis construir uma casa para Deus. Deus gostou da ideia e aprovou para que Davi construísse ali o templo. Deus só deu uma orientação para ele. Não vai ser você que vai construir, porque o seu chamado, Davi, é outro. Seu chamado é outro, mas seu filho, sim, vai construir esse templo. No capítulo 22 aqui, até destaquei um texto, ele fala, essa será a casa do Senhor, Deus, e este será altar de holocausto para Israel. Davi entendeu o princípio espiritual. O que é que Davi queria fazer? Eu, a partir de hoje, estabeleço um altar permanente para Deus. Não vai ser só um negócio improvisado. Não vai ser só quando eu estiver em guerra. Não vai ser só quando eu falhar. Vai ser um princípio que todo Israel vai seguir. Nós vamos estabelecer uma casa para Deus. Vai ser um lugar de holocausto para Deus. Vai ser um altar de sacrifício. Eu vou criar uma forma, eu vou estabelecer uma regra, eu vou criar uns mecanismos para que eu não falhe e esteja sempre sacrificando diante de Deus. E Deus aprovou, Deus gostou dessa decisão de Davi. E isso abençoou Israel e abençoou durante muitos anos Israel e a Davi. Queridos, eu quero deixar aqui para a gente uma visão sobre isso. Às vezes nós temos boas ideias, mas nós precisamos ser blindados. Nós precisamos construir na nossa vida um ambiente, um ecossistema de blindagem. Conselheiros, homens de Deus, pessoas que vão estar ao nosso lado. E nós precisamos dar ouvidos a elas, para evitar que a gente não atraia para a nossa vida pragas, para que a gente siga aquilo que Deus determinou em sua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode orar, pastor, por nós? Podemos. Pai, em nome de Jesus, coloco cada homem diante de ti nessa hora. Clamo, Senhor, toda decisão que tomamos, Senhor, que nos afastou para longe da tua vontade, para longe da tua palavra, toda decisão que tomamos, Senhor, que muitas vezes estamos protelando a resolução, estamos protelando resolvê-las. Pai, em nome de Jesus, que iniciemos hoje o caminho de volta. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos na nossa vida nada que desagrada ao Senhor. Mas tantas vezes nós não ouvimos os conselheiros que o Senhor nos deu, não ouvimos nossas esposas, não ouvimos os profetas que o Senhor nos envia para nos alertar. Senhor, tantas vezes o Senhor dá sinais, o Senhor mostra, Senhor, que estamos indo em direção ao caminho errado. Mas tantas vezes, Senhor, nós nos distanciamos em nome de Jesus. Que venha sobre o nosso coração arrependimento genuíno. Venha no nosso coração, Senhor, uma convicção de pecado, convicção dos nossos erros, para que possamos fazer o caminho de volta, Senhor, e restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas, restaurar um altar segundo o teu coração, restaurar um altar, Senhor, que nos custe, sim, sacrifício como esse de estar aqui de manhã cedo, buscando a tua face, ouvindo a tua voz, sacrifício, Senhor, de jejum, de oração, mas também sacrifícios de oferta, aquilo que precisamos, Senhor, diante do Senhor, colocar no teu altar, que nos custe algo, Senhor, para que toda praga na nossa casa cesse. Pai, diante de ti, diante das decisões dos teus filhos que foram tomadas enquanto ouviam a palavra, eu declaro, Senhor, que o anjo do Senhor começa a colocar de volta a espada, de volta na bainha, e as pragas cessem na vida dos teus filhos. Mas também, Senhor, que eles tenham força espiritual para avançar em direção aos posicionamentos que são necessários, os alinhamentos espirituais que são necessários, para que eles vivam a plenitude da tua vontade. Cada um de nós, Senhor, precisa estar com o coração limpo, puro e reto diante de ti. Que o Senhor corrija o nosso coração, traga alinhamento sobre a nossa vida e que todos os dias, daqui para frente, o altar da tua presença na nossa casa, ele seja permanente em nome de Jesus.
Meu irmão, se essa palavra fez sentido para você, diga um amém aí, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amém, professor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O pessoal está ensaiado, só fala o amém depois que o Juvencio fala o texto antes. Meus amigos, eu não sei você, mas eu estou aqui impactado com essa palavra. Quantos princípios aqui que a gente pode arrancar da ministração do pastor e da palavra aí, né? Meu Deus. Então, Satanás se levantou contra Israel, né? Incitou a Davi. Então, é sobre a tua casa. O levante é sobre a tua casa, meu irmão. E sobre Israel tinha um líder. Esse líder era Davi. Quem é o líder da tua casa? Satanás vai se levantar contra a tua casa, mas é você que vai tomar as decisões sobre a tua casa. A resposta vai estar sobre ti. E dessa vez o Davizão, meu irmão, perdeu, foi para o fim da fila. Aí foi para o fim da fila, pisou na jaca com 2 pés, meteu as mãos, se lambuzou todo. Davi literalmente se lambuzou todo. Então, assim, o pastor citou uma coisa, eu até comentei na hora, é quando Joabe chega para orientar Davi, que Davi não escutou o conselheiro. Meu irmão, Davi já sabia dessa regra. Ele não precisava nem ter escutado o conselheiro, não. Ele já sabia. Mas é a forma cirúrgica de Deus tratar o teu coração, meu irmão. Deus tem uma forma cirúrgica. Deus vai fazer com que até você, aquilo que você já conhece, você pare de conhecer. O teu melhor amigo fala no teu ouvido, cara, não faz isso, cara, não faz isso. Aí você vai e resolve fazer, né? E as consequências são muito duras. Quando quebramos o princípio, Davi quebrou princípio. Quando você quebra, eu quebro o princípio, Deus nos quebra, meu irmão. Deus estava querendo tratar ainda uma camada da cebola do coração de Davi. Conta o senso aí, sem pagar a oferta de que cada um tem que receber. Oferta de resgate. A oferta de resgate. Conta. Davi quebrou o princípio, meu irmão. Meu irmão, quando você quebra o princípio, Deus nos quebra. E Deus que quer que a gente ande em retidão, Deus nos ensina. Deus sabia que tinha algo no coração de Davi ainda para ser tratado. Essa é a forma que Deus age. Existe uma receita de bolo, sim, para esse bolo sair muito bom. Claro que existe. Quando você vê o modus operandi que Deus usa, meu irmão, ele usa o modus operandi em objetos distintos. Vamos lá, meu reizão, o rei conquistador, o rei que é o cara. Mas eu preciso tratar algo nele. Solta a pegadinha. Enviou Satanás contra Israel. Não foi contra a vida dele, não. Foi contra a tua casa. E você tinha que tomar uma decisão para que Satanás batesse retirada. Mas você, meu irmão, preferiu quebrar o princípio. Você preferiu quebrar o princípio. Aí o pastor fala na sua ministração, a quebra do princípio espiritual quebra o homem. Meu Deus. É uma mensagem assim, muito cirúrgica. Eu não vejo como uma mensagem dura. Eu vejo uma mensagem muito, muito, muito cirúrgica para o teu coração. Eu anotei aqui muitos insights aqui, mas essa do tratamento de Deus para o coração de Davi é que eu quero mais destacar aqui nos meus comentários. Porque tem consequência, cara. Meu irmão, tem consequência. Quando você quebra o princípio, tem uma consequência grave. Eu não quero nem falar sobre a consequência que caiu sobre o líder, sobre você dentro da sua casa. Eu quero falar da consequência que recai sobre a tua filha, sobre teus filhos, sobre a tua esposa.
lá caiu sobre o povo. Dentro da tua casa, cai sobre tua mulher, sobre teus filhos. É muito duro. Verso 12, diz, então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens caíram por conta da inconsequência de um. Ei, meu irmão, a tua casa está perecendo por decisões erradas, desalinhadas ao coração de Deus, à lei moral de Deus. Recebe em amor. Recebe em amor essa direção. A tua casa não vai minha casa não prevalecia, porque por conta do meu orgulho, por conta da minha ira. A minha casa não prevalecia. Hoje a minha casa prevalece. Hoje a minha casa prevalece por conta do líder. Deus nos colocou como líder da nossa casa. E a consequência vem sobre essa liderança. Mas o pastor ministrou que tem jeito. Bom dia! Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Coloca um altar de sacrifício a Deus. Oferta em sacrifício a Deus. Bom dia, pastorzão. Diga lá, meu amado. E aí, bom dia. Estamos por Tá aqui na estrada já. Orem por nós. Viu? Amém. Aqui, ó. Todo mundo aqui já, ó. Oh, coisa linda. Parabéns, Pastorzão, parabéns, parabéns. Palavra excelente. A gente escutou agora no caminho, viu? Bênção demais, bênção demais. Obrigado aí pela palavra. Glória a Deus, pastor. Bênção. Tamo junto. É isso, meus amigos. Tome as decisões. Monte o seu altar diante do Eterno. Faça os caminhos de volta daquilo que vocês têm tomado decisões erradas na vida de vocês. É uma palavra muito cirúrgica, uma palavra muito dura para os nossos corações, mas é alimento para a nossa alma, para que a gente mude a história de toda uma geração. João Saraiva, tu levantaste a mão, João Saraiva? João Soares, levantei. Está sem áudio, João Saraiva. Está sem áudio agora? Pronto, ativou. Levantei a mão, porque eu fiz algo que não deveria ter feito. Queria pedir perdão a Deus e me confessar. Eu cheguei na casa da minha ex-mulher, falar com ela, pedir desculpa a ela porque tinha largado ela de uma vez por todas, tinha saído da vida dela. E chegou lá, rolou um abraço e rolou um beijo. Para mim é um pecado grande. Ela tinha modo de me chamar meu menino, de chamar meu menino. E fiquei muito, sem nem dizer, que eu cheguei até a tomar 2 copos de vinho. Eu saí de lá, mas no caminho comecei a pensar em Deus, pedir Deus para me dar força de novo. Fui para a igreja lá, orei. Ontem fui para casado. E confessei lá para minha esposa. Tinha errado, tinha ido lá. Ela disse para mim que já sabia. Eu já sabia, João, que você tinha ido. Eu queria ouvir da sua boca. Eu disse para ela. Fiz lá e tudo. Pedi perdão a ela de novo, mais uma vez. Parabéns pela sua decisão, meu irmão, diante do seu erro, trazer o arrependimento no seu coração. O senhor está de parabéns aqui, ter coragem para confessar diante dos homens.
né? E já confessou para sua esposa, né? Deus vai trazer cura diante desse arrependimento e diante desse confissão. E agora o seu posicionamento, né? Deixar o pecado, né? E não voltar mais até ele, né? Deixar, confessa e deixa. Aí acompanhar a misericórdia da tua vida. No nome de Jesus. Parabéns pela decisão. Manuel Tobias, levanta a mão, irmão. Bom dia a todos. Eu ia falar, mas depois da confissão do irmão aí, eu fiquei muito impactado. Parabéns, é isso mesmo. Mas assim, eu só queria agradecer a Deus pela palavra maravilhosa. Para mim foi muito impactante, né? E assim, e o pastor falou aí, Juvencio, que aí nos comentários eu acho que esqueceu de falar que é muito importante você ter alguém para, né, como o pastor Carlos Atla falou, é muito importante você ter alguém para prestar conta, é muito importante os conselheiros, né? Provérbios fala nisso lá, multidões de conselheiros. É muito claro que é muito importante ter seu valor, mas a gente nunca pode esquecer que a fonte, né? Eu gostei demais do que ele falou. O primeiro que ele falou lá no início, né? Vários livros, ele foi contextualizando lá para chegar no melhor livro de todos, que é a Bíblia, né, pastor? Que é a palavra. Então, nós temos que ter essa convicção, essa certeza. E eu só queria terminar, deixar dois versículos aqui, se você me permitir, Juvencio, que fala tudo isso aí que ele falou aí, né? Que está lá em 2 Timóteo, né? 3, 16, 17. Aqui Paulo fala para Timóteo, né? O filho da fé de Paulo. E ele deixa essa pérola para Timóteo nunca se esquecer e deixa para mim e para todos nós aqui, né? Que fala lá, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como você bem falou, Juvencio, Davi sabia que tinha quebrado o princípio. Ele já sabia. Mas também Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, né? E ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia e deixava o que ele falhou. Então, que a gente possa, que eu, primeiramente, né? Que eu possa estar plantado no meu coração que a Bíblia é a fonte de todo filtro, né, pastor Carlos? Gostei demais. Todo filtro para a nossa vida. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente realmente deixando, né? Como você bem falou aí. Então era isso que eu queria só acrescentar, que conselheiro é importante, ter alguém é importante, mas o mais importante é o manual de instrução. É a palavra de Deus. Era isso. Amém. Meus amigos, temos aí uma equipe de legendários indo servir no Top do Cariri. Aí está junto com o nosso líder, nosso diretor, Davi. Eu queria que a gente fizesse aquela rodada de oração pela vida deles, tomando como cabeça aí do grupo o nosso pastor. Você possa estar orando pela vida do nosso pastor Davi e toda a equipe. Pode abrir seu microfone, irmão, e aquela rodada que a gente faz. Pode começar a orar. Todos. Ó Deus, quero te colocar amado Senhor Jesus, Pai, pastor Davi, todos que estão aqui no Cariri, para nosso top, que eu possa abençoar, Pai, essa comitiva, está com as suas famílias, Pai, que elas possam ter direção e fortaleza, Pai, que eles possam ter o direcionamento, estar no centro da tua vontade, tudo que eles quiserem ser que eles possam cumprir o teu propósito, lá no Cariri,
levar esse propósito, esse formato, Pai, de transformação, que nos traz com segurança para os seus lares. Nos agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, já te oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que eles sejam abençoados e glorificados, que esse toque seja multiplicação sobre a vida deles. Amém. Obrigado, meus amigos. É só tirar com a mão dele. Amém, glória a Deus. Obrigado pelas orações. Obrigado, pastor, boa viagem, meu amado. O Senhor esteja com vocês nessa viagem. Top seja extremamente espiritual, do nome de Jesus. Amém. Meus amigos, amanhã nos vemos aqui. Esteja esses dias aí nos cobrindo. Juvencio, uns segundinhos aqui. O pessoal estava perguntando aqui nos comentários como estabelecer esse altar. Certo? Pronto. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar lá para vocês. Alguns dos... Há um tempo atrás, eu quis fazer isso com os discípulos, como ajudar eles a estabelecer um tempo de vida de oração. Aí eu criei um roteirinho de devocional, que é bem legal, assim, 1, 2 páginas. Assim, se você seguir ele, não tem como você não ter um tempo de oração. Então, vai ter lá seu momento com Deus, momento de orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pela igreja, pelo seu pastor. E dá para você, e é personalizável, você personaliza ele para você. Poderia ser até um livro esse negócio, mas é um paper que ajuda você a estabelecer esse altar que vocês precisam. Mas eu vou colocar lá. A dica é: comece, não espere o jeito perfeito de fazer. Comece a estabelecer um altar. E Deus vai fortalecendo. É uma musculatura espiritual que você vai desenvolver para que você estabeleça esse altar, e Deus mesmo vai começar a direcionar você. E busque conselheiros. Não ande sozinho. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Um dia de conquista, um dia de vitória. Um dia que a mão do Senhor esteja sobre ti, onde você colocar a sua mão, o Senhor esteja sobre a tua, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Nos vemos amanhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Beijão no coração. Abraço, meu pastor, Davi Herculano. Deus abençoe. Deus abençoe. Davi, eu tô com saudade de você, Manelzinho. Apareça. Pois é, pastor. Tá certo. Você anda sumido. Tô com saudade de você. É porque eu tô